Olha, o assunto agora aqui em nosso estúdio é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, que é a superproteção no contexto da criação dos filhos, que muitas vezes pode interferir na tomada de decisão dessas crianças. E a gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga Patrícia Teumer, que é um assunto realmente muito interessante para a gente debater para quem está nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Vamos começar então já falando desse contexto de superproteção na criação dos filhos. Primeiro, o que seria uma superproteção, Patrícia? Então, olha, superproteção é quando esses pais se preocupam e protegem excessivamente esses filhos, tá? Porque proteger é o papel de todo pai e mãe, né? Então, a gente protege, cuida, orienta, mas quando isso é exagerado, isso gera muito medo nos pais de que algo aconteça com as crianças, com seus filhos, quando eles se sentem muito inseguros de deixar a criança cometer os seus erros e entender que faz parte da vida. Então, esses pais acabam ali não permitindo que essa criança desenvolva a sua autonomia, a sua liberdade progressivamente ao longo do tempo. Olha, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque na produção para essa entrevista eu conversava com a nossa equipe e tem uma frase que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: a superproteção é uma desconfiança disfarçada de amor. Eu acho que essa frase resume bem, né? Sim, então. Eu diria que no lugar da desconfiança, eu colocaria uma insegurança e um medo muito grande desses pais, tá? Porque geralmente esse excesso de proteção, ele vem de uma insegurança desses pais, né? Talvez por situações que já passaram nas suas vidas de perdas muito grandes ou traumáticas, enfim. Eles acabam querendo proteger e não deixar que nada de mal aconteça com essa criança, de que ela não sofra nada, não se frustre. Então, isso acaba podando demais a criança. Tenho muitos casos hoje, no consultório inclusive, de ansiedade, de dificuldade de relacionamento, que vem justamente desse comecinho lá na infância. Fato. Agora, como manter esse equilíbrio, Patrícia, para proteger, mas não superproteger e atrapalhar essa criança no âmbito familiar, escolar, enfim, no desenvolvimento dessa criança como ser humano, como adulto no futuro? Então, eu sou mãe também, de 2 meninos, já rapazes, mas é muito difícil, Eu acredito que esse é um tema, além de importante, necessário, porque hoje os pais estão, por insegurança, delegando isso a muitas pessoas. À escola, aos amigos dessas crianças, aos professores de outras atividades, enfim. Mas esse limite é muito tênue, Porque a gente quer cuidar e proteger desse mundo tão perigoso que hoje em dia, a gente tem tantas preocupações, mas ao mesmo tempo a gente precisa dar liberdade para que eles consigam se sentir seguros e consigam se sentir capazes de realizar coisas, de conquistar vitórias, Então, isso é essencial. Dentro de cada faixa etária, a gente vai ter ali o que cada criança consegue fazer. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, esses pais precisam estar conscientes de que algumas coisas essa criança vai precisar passar, para conseguir se fortalecer emocionalmente. Imagina se um bebê, por exemplo, vamos falar da parte física, que é mais fácil de entender. Se um bebê, ele, por medo dos pais dele se machucar, de cair, não fosse permitido andar. Se esses pais tivessem que carregar essa criança no colo o tempo todo, com medo dela cair, tropeçar, se machucar, cortar. Um processo natural, Um processo natural. Então, por mais que a gente vigie as crianças, a gente tem que permitir ela arrastar, a gente tem que permitir ela segurar nas coisas e cair. Às vezes tem, sim, algum machucado, alguma coisa, mas não existe aquela coisa de que a gente sempre precisa, para aprender a andar de bicicleta, a gente vai levar uns tombinhos, Fato. Então, agora, é importante proteger para que não haja um acidente grave. Não é soltar essa criança também ao léu. Então, é ter esse limite aí. Vamos lá, para uma fase muito delicada que é a adolescência, a pré-adolescência. A gente vê
que nessa pré-adolescência a criança já quer tomar decisões por conta própria, já quer ser dona do próprio nariz. E como manter esse equilíbrio para você não super proteger demais e não deixar esse menino a desenvolver e essa maturação tardia? A gente fala muito isso com relação ao esporte, na maturação tardia e na vida também pessoal, no âmbito familiar. Isso acontece bastante, né? Você vê uma pessoa com 20 anos que tem a imaturidade de uma criança de 10. Talvez por conta dessa superproteção, né? Sim, e homens também hoje, né, que a gente vê que são infantilizados, né, Fato. que vêm também dessa realidade. Então, como lidar? Cada fase vai precisar de um tipo de apoio, de um tipo de proteção, né? A adolescência é uma fase muito específica, onde o adolescente ele precisa se libertar de muitas coisas. Ele está se construindo ali enquanto identidade, né, enquanto pessoa. Então, ele precisa desse ligeiro afastamento dos pais para se encontrar, para se construir, se diferenciar dessa família. Então, se há uma base, ele volta depois, mas é preciso dar esse espaço. Então, algumas coisas, o que deveria ser permitido para os adolescentes, por exemplo? Né? E, claro, tem variações de família para família, mas é importante que eles entendam que há limites e que esses limites precisam ser respeitados com autoridade e não com autoritarismo. Perfeito. Mas que também ele precisa da liberdade, porque é o momento dele descobrir o mundo, né? E ele vai começar a discordar de coisas que ele ouviu a vida inteira, porque ele está começando a pensar, a criar o senso crítico, né? Então, isso é saudável, sim, né? A questão é o manejo. É como colocar esses limites, é muito diálogo. Então, sempre, na verdade, isso é uma continuidade da infância. Pais que estão presentes, que se conectam com as crianças, que têm uma relação afetiva, que sabem equilibrar ali a proteção e a exigência com a liberdade assistida. Então, isso é uma continuidade. Isso vai acontecendo naturalmente na adolescência, na fase adulta, né? Então, geralmente, quando tem muito problema na adolescência, isso já começou com problema lá atrás também. Isso pode prejudicar muito na fase adulta, né? E aí é importante também entender esses pais. Por que está sendo tão difícil para eles dosar essa proteção e essa liberdade? Para finalizar, o nosso tempo é muito curto e a gente precisaria de muito tempo, como a gente falou agora há pouco, antes de começarmos a entrevista, porque é um assunto que eu tenho certeza que quem está em casa agora, que é pai, que é mãe, que é responsável por menor de idade, deve estar muito com vontade de fazer uma pergunta, enfim, mas o tempo aqui é curto. Então, qual é a mensagem que a senhora deixa, como psicóloga, que gostaria de deixar para essas pessoas super protetoras, para os papais e as mamães que estão nos acompanhando agora, principalmente quem é pai de primeira viagem, quem é mamãe de primeira viagem, é sempre aquela super proteção que acaba prejudicando na criação. Sim. Então, gente, olha, eu já fui uma mãe também super protetora, não exageradamente, mas como toda perfeccionista, né, uma mãe super protetora. Mas eu diria assim que olhem para os seus filhos com carinho, com orgulho e dando a eles a oportunidade de descobrir quem eles são, de descobrir os potenciais, de descobrir que ele é capaz. Então, ao invés de podar demais, estimule e esteja perto para apoiar, para amparar. Porque se ele cair, você vai estar ali para ajudar ele a levantar. E estimule a levantar. Então, é saber proteger na medida certa e dar essa liberdade progressiva, né, que vai ajudá-lo a desenvolver uma autonomia, uma segurança, um posicionamento diante da vida e se sentir capaz e forte para conquistar todas as coisas que ele quiser em todas as idades. Patrícia, é um assunto muito importante, um assunto que rende muita conversa. Quero muito te agradecer pela presença. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente em dias atuais, de rede social, às vezes também não pode também se esquecer que isso também acaba prejudicando um pouco, deixa os pais inseguros, porque são muitas as informações e excesso de informação também prejudica. Muito obrigado, tá? Queria deixar só mais uma mensagenzinha. Os pais que tiverem muitas questões, muitas dúvidas, porque é um tema realmente muito necessário hoje, podem me procurar no Instagram, no YouTube, né? E, enfim, estou aqui para ajudar vocês a trilhar essa jornada que não é fácil. A gente, né, filho não vem com manual. Fato. Pai e mãe também nunca vai ter um papel ali, uma coisa certeira, porque a gente aprende a vida inteira com esses filhos, né? Verdade. A idade toda, todas as idades. Sem sombra de dúvidas.